Olá, no Alerj Debate de hoje, vamos falar sobre os problemas do agravamento do diabetes. Conosco no estúdio, o deputado Nilton Salomão e o cirurgião vascular Luiz Alexandre Essinger, diretor do Hospital Miguel Couto. Doutor, quais são esses problemas que podem ser causados no agravamento dessa doença? Obrigado pelo convite. Essa doença é uma doença muito séria e que leva a grande sofrimento, não só para o paciente como para a família. Nós chamamos de pé diabético para simplificar. O pé diabético nada mais é do que alterações, feridas, machucados, calosidades que aparecem no pé do paciente que tem diabetes no transcorrer de sua vida. E essas feridas trazem um enorme risco de levar a uma complicação maior, que é a chamada gangrena, com perda, então, de um pedaço ou do membro inteiro. Então é importante o conhecimento dessa doença para a sua prevenção. Medidas simples podem evitar que um paciente diabético venha a ter essa complicação e assim perder a sua perna. Esse pé diabético atinge boa parte dessas pessoas com doença ou é uma coisa mais rara, mais esporádica? Não, por incrível que pareça, é uma doença muito frequente. Praticamente todo diabético tem o risco de ter essa doença. O risco não quer dizer que todos terão. Quase os diabéticos, de uma maneira geral, é conhecido que eles apresentam complicações, tanto do ponto de vista circulatório, quanto do ponto de vista neural. Os seus nervos periféricos são afetados pela doença em menor ou maior grau. Então, o paciente que tem diabetes, ele apresenta pequenas alterações na sensibilidade do pé, justamente por conta dessas alterações do nervo periférico. Esse nervo traz pouca informação para o seu cérebro, ele não traz a informação adequada. O paciente tem uma dormência, às vezes um formigamento e uma diminuição da sensibilidade. Com isso, esse pé com menos sensibilidade é um pé mais frágil de sofrer algum tipo de ferimento ou de calosidade. O paciente não sente esse ferimento pela diminuição dessa sensibilidade e esse ferimento então pode evoluir para uma complicação final, que é a gangrena. E normalmente ele acomete membros inferiores, é mais ou menos no pé, é sempre no pé? Como é que funciona? Ele pode acometer também os membros superiores, mas é muito mais frequente nos membros inferiores, por conta de um problema anatômico. Os nervos dos membros inferiores e a circulação dos membros inferiores, ela é mais acometida pela doença, ela é mais lesada pelo diabetes. Então essa circulação, essa redução de circulação que alguns diabéticos têm e a diminuição da sensibilidade, da sensação do tato no pé, levam a um risco desse diabético começar a apresentar feridas que são mal cuidadas, mal tratadas, justamente porque é um paciente normalmente já com uma certa idade, já idoso, que tem problemas de visão, dificuldades às vezes, de locomoção, e essa ferida, se for mal cuidada, vai levar, em última análise, a uma gangrena, que é uma terrível consequência. Como o doutor mesmo falou, é uma terrível consequência para a pessoa, inclusive para ela interagir no meio social, né, deputado? É verdade, e isso nos dá a convicção de que a atenção que a Assembleia Legislativa vem dando a essa causa, especialmente quando aprovamos, não é, a Lei 3.885, que trata de políticas públicas para a questão do diabetes. Ao conversar com o doutor Luiz Alexandre, nós observamos que, além especificamente da questão, né, do sofrimento que a pessoa passa a ter, todo o sistema de saúde, de certa forma, fica comprometido, porque, há pouco falamos, se você vai a um pronto-socorro, você vai ver ali que uma razoável parcela das pessoas que estão ali estão ali em decorrência, né, de um agravamento que poderia, e aí sim que é o grande objetivo nosso, através do processo educacional, da orientação, não é, do sistema público de saúde, da participação desse diabético nas associações que conhece o problema, que vive o problema. Então, esta convicção nos anima muito. Nós, essa semana, tivemos a oportunidade de estar
com o secretário estadual de saúde, né, o Dr. Sérgio Cortes, tratando das complicações da retinopatia, que é também séria. Ele foi muito sensível em abrir a possibilidade de nós levarmos um alento a essas pessoas. Mas na questão do pé diabético, né, fica muito evidente a necessidade de um investimento em educação em todo sentido, quer dizer, das pessoas conhecerem a doença, das pessoas até reconhecerem a doença em si, que nós sabemos que praticamente para cada um que identifica estar com diabetes, você tem um outro que nem sabe. Muitas vezes vai saber quando chega lá para o doutor Luiz Alexandre, já num estado avançado da doença, né? Então, a Assembleia hoje tem essa missão também de se somar a esse esforço que vai redundar, a meu ver, né? Se nós conseguirmos, no processo educacional, no processo no melhor funcionamento do sistema também, né? Isso precisa ser dito, o sistema de saúde também precisa funcionar melhor nesse aspecto, mas vai redundar, né, na redução do sofrimento e na economia, porque quando chega a uma amputação, não é, você também tem um aspecto que é a questão do trabalho, a questão da adaptação em casa, tudo tem um ônus, não é só o ônus do sofrimento pessoal, mas para a sociedade e para o Estado como um todo. Até para o Estado é mais barato prevenir do que remediar, né? É um ditado recorrente aí. Com certeza, com certeza. Se nós estivermos cada vez mais conscientes, todos envolvidos, não é porque, pelo que eu tenho visto, a questão do diabetes precisa envolver a todos. O sistema de saúde, sim, porque recebe o paciente. As escolas precisam estar envolvidas também, não é? Falar, tem um aspecto educacional, tem a orientação. Nós outro dia falamos que muitas vezes na escola o menino diabético, ele se teve uma alteração ali por desconhecimento também da própria escola. Muitas vezes afasta eles, não, você está com diabetes, então você não pode fazer o exercício. E na verdade o exercício é importante que ele faça. Então tudo isso a gente precisa trabalhar para que não chegue a onerar extremamente o sistema. O doutor Luiz Alexandre pode falar disso, né, com um problema que pode ser tratado e não necessariamente chegue a uma amputação. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e voltamos já já.